Aqui no seu Band Mulher e hoje estou muito bem acompanhada. Lu de Paula está aqui com a gente para bater um papo mais que importante, né? Para a gente poder diferenciar, né, Lu, esse estresse do dia a dia da síndrome de burnout. Primeiro explica para a gente o que é essa síndrome. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional, né? Do esgotamento emocional dentro do ambiente de trabalho. Então, é quando a pessoa ela já começa a ter um sofrimento psíquico dentro do ambiente de trabalho. Então, precisa necessariamente ser relacionado à forma que ela estabelece aí o trabalho dela, a maneira como ela trabalha, o ambiente em que ela está inserida, mas tudo relacionado à profissão, ao trabalho. Perfeito. E quem está acompanhando a gente já está pensando assim, será que eu tenho isso? Como a gente pode identificar quais são os sinais dessa síndrome no dia a dia? O estresse, ele é comum, né, diante das situações aí do dia a dia, que a gente tem que se adaptar de alguma forma, né, e isso não só aí no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente começa a perceber que extrapolou o limite do aceitável quando a gente começa a ter crises. Olha. Crises de ansiedade, porque o que faz pano de fundo para a síndrome de burnout? A depressão e a ansiedade. Então, crises de pânico, crises de ansiedade começam a ser comuns, um choro excessivo, quando você fica irritado, estressado, não quer ir trabalhar, com dificuldade de relacionamento interpessoal, o rendimento cai muito. Então, isso acontece não só no ambiente de trabalho, mas depois também fora dele. Reflete na minha vida pessoal. Com toda certeza. Então, quando você vai pensar no seu trabalho, já vem aquela angústia, aquela ansiedade. Nossa, amanhã eu tenho que domingo falar de à noite. novo. Nossa, Sim. depois do final de semana. E às vezes a pessoa não consegue nem curtir aí o final de semana, as férias e nem nada, porque fica pensando e remoendo as questões relacionadas ao trabalho. Verdade. E é tão importante a gente falar disso, não só para a pessoa, né, para o trabalhador identificar que algo não está legal, mas também para a própria empresa, de repente para os chefes, diretores. Olha, o rendimento daquele meu funcionário caiu um pouco. Então, o que será que está acontecendo? É muito importante também o outro lado perceber, né? Observar, porque existe a relação hierárquica, muitas vezes o assédio moral, a pressão excessiva, um trabalho que é para fazer em 2, 3, uma pessoa está fazendo sozinha e ela acaba ficando extremamente sobrecarregada. Então, é importante sim observar a rotatividade de pessoal. Por que ninguém fica no meu trabalho? Por que ninguém fica nesse setor? O que é que está acontecendo? As pessoas que vêm para cá, chega um certo ponto que começa a pegar atestado, começa a se queixar, o que está acontecendo, né? Isso pode ser também um sintoma do que acontece dentro da empresa. É verdade. E a gente passa tanto tempo, né? Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa, do que com a própria família. Então, se não for realmente um ambiente agradável, algo legal, realmente vai adoecer, né? Eu até brinco aqui na Band, a gente é uma grande família, né? A gente brinca assim. Então, aqui a gente tem um bom relacionamento, a gente brinca com as pessoas e tal. Então, o quanto é importante você estar nesse ambiente agradável, né? E quando a gente passa aí horas e horas no nosso trabalho e passa menos tempo com a família, a pessoa que tem, né, que foi identificada a síndrome de burnout, quando ela chega em casa, ela descarrega tudo na família? Como que é? Ela pode descarregar na família, mas ela também pode ter aquele comportamento de ficar mais isolada. Então, a família chama para fazer alguma coisa, aí ela não quer, ela quer ficar mais quieta, ela quer ficar mais no canto dela, porque dentro da síndrome de burnout acontece a despersonalização. Olha. Então, quem sou eu, né? O que eu gosto, o que me dá prazer? E eu vou me afastando das pessoas, vou me afastando das coisas que me dão prazer, vou me afastando daquilo que eu gosto, até chegar um momento que eu não me reconheço mais. Olha só, e quando a gente chega nesse momento, até a gente tem uma tela aqui para mostrar para o pessoal de casa, para a gente comparar aí a próxima, está? Coloca aqui para mim fazendo o favor. Que a gente vai falar essa questão de dividir, né, o emocional e o físico, porque a gente está falando assim dos sinais, dos sintomas, e é a próxima imagem, tá? Se você conseguir colocar para mim.
Essa daqui mesmo, olha, emocionais e físico. Então, olha só quanta coisa. Vamos lá, no emocional. Cansaço mental, isolamento, alterações repentinas de humor, sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incapacidade, frustração e negatividade. Então, olha quanta coisa está acontecendo. Muito, porque aí vai mexer com a autoestima desse profissional. Então, ele vai achar que ele não é mais capaz de fazer aquilo, que ele não é uma pessoa adequada para estar naquele lugar. Olha. Às vezes ele pede ajuda, mas não é a forma como é vista, aquela necessidade não é levada em consideração. E aí a gente vai ter os sintomas físicos. Insônia, ansiedade, dor de barriga. Passada. Muita coisa, né? Então, a gente precisa ficar de olho porque é uma lista muito grande e elas podem acontecer ao mesmo tempo. Verdade. Então, além de, olha o tanto que mexe com o nosso psicológico, aí vem dor de barriga, cansaço extremo, dor de cabeça, redução do apetite, pressão alta, fadiga, dores musculares, alterações dos batimentos cardíacos. É realmente muita coisa e a gente bate muito aqui na tecla do corpo são, mente sã. Então, mais uma vez frisando o quanto é importante. Então, tá bom, eu identifiquei que eu estou com essa síndrome. Eu quero saber o que fazer, né, depois, assim, a questão de tratar mesmo e se eu consigo passar por isso, né? Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Porque agora eu quero falar o seguinte, tem uma faixa etária ou é desde jovens, às vezes o primeiro emprego, né? Desde jovens até pessoas com 20, 30 anos. Tem gente que fica muito tempo, né, no mesmo trabalho. Sim. Tem alguma relação? Não, quem tem mais tempo no trabalho vai sofrer e quem é novo no trabalho não vai sofrer ou nada a ver? São vários fatores, inclusive a questão da própria personalidade, aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, que não aceitam errar, ela mesma se cobra, que são centralizadoras, então eu não vou dividir, eu sei que a Samara tem condições, tem capacidade de me ajudar nesse trabalho, mas não, eu vou fazer sozinha, então eu vou me sobrecarregando, até chegar num ponto que eu extrapolo o meu limite, né? Então, vai depender do ambiente de trabalho em que ela está inserida e da maneira como ela lida aí com as suas questões individuais. E aí independe de idade, né? Tudo vai se relacionar com a forma como ela enxerga, como ela vê e como ela lida com as suas questões profissionais e pessoais que às vezes acabam aí chocando também, né? Sim. Perfeito. Ó, e deixa eu ler aqui um comentário que eu achei bem interessante. Bom dia, achei que só eu sentia essas coisas sobre o trabalho. Tem dias que não consigo ir trabalhar, então não é só você. E aí ela já começou a identificar, né? Você já identificou que algo não tá legal. Quando eu identifico que algo não tá legal, eu tenho que buscar outra coisa. O que você indica para o pessoal? Nem sempre a gente tem essa possibilidade, vou lá, vou pedir as minhas contas e vou sair, né? Principalmente servidores públicos, né? Às vezes tem uma dificuldade maior, quem tem cargo de grande responsabilidade, porque tem algumas profissões que têm uma propensão maior a sofrer com a síndrome de burnout. Primeiro, identificar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, então deixa eu olhar para isso. Perfeito. Relacionado ao meu trabalho, eu estou sobrecarregada, consigo passar tarefas, consigo dividir isso com alguém, né? Tem um superior com quem eu possa falar para dizer como que está essa questão do trabalho, como que eu posso me organizar em relação a isso, precisa de mais alguém para o setor ou para me ajudar? Já fiz tudo isso, não tenho o que fazer, a empresa é irredutível, ou não tem como contratar ninguém, ou é alguma coisa de grande responsabilidade, né? Enfim. E aí, então, a gente precisa buscar ajuda especializada, a gente precisa buscar uma ajuda profissional para poder fazer esse acompanhamento, porque senão, realmente, os sintomas, eles tendem a se acentuar e aí vai se instalar realmente o transtorno e a pessoa vai ter cada vez mais dificuldade aí de trabalhar e de fazer as atividades, né? E você tocou num ponto muito importante, que eu falo que eu tô dos dois lados, né? Eu sou empregada e também sou empresária. E você tocou num ponto que é a questão do diálogo. Se de repente o meu colaborador, né, não falar nada, a gente também às vezes não percebe. Sim. Ou tá na correria do dia a dia, ou não fica muito na empresa. Quantas empresas tem, né? Que geralmente, às vezes, os donos, os gestores não estão ali presentes. Às vezes tem alguém encarregado, né, para cuidar do setor. Então, exatamente, é diálogo, né?
acho que é essencial essa questão de expor o que está acontecendo. Porque às vezes fica com medo de falar que tem alguma coisa acontecendo, você demitido, qual que vai ser o olhar em relação a isso. Às vezes eu estou percebendo que a equipe está me sobrecarregando de alguma maneira, ou eu estou vendo coisas erradas acontecendo, aí se eu for lá falar como que vai ser com os colegas de trabalho, fica nesse dilema realmente, né? Mas precisa, então, de alguma forma, estabelecer esse diálogo para que alguma coisa, alguma mudança aconteça dentro do ambiente de trabalho. Em último caso, sim, buscar uma outra ocupação. Perfeito. Olha, e já dizia minha avó, viu? De tanto engolir sapo, você pode morrer engasgado. Então, joga pra fora, tem que falar mesmo, viu? E voltando aqui pro nosso bate-papo, que é a síndrome de burnout, que a gente tá falando do esgotamento do trabalho, tá todo mundo aqui se identificando. O WhatsApp tá bombando aqui. Inclusive, um beijo bem especial pra Santa Catarina. Olha só, nossa telespectadora, ela tá dizendo assim, a Juraci, tá dizendo que é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Que legal. Beijo pra vocês. E a principal dúvida aqui do pessoal, tá todo mundo assustado. Nossa, eu tenho isso. Então, o que eu queria perguntar pra você? Opa, o que é considerado normal e o que é considerado... Ó, isso aqui passou do limite, isso aqui já é a síndrome. Primeiro, a gente precisa pensar que esse pós-pandemia fez com que as pessoas que antes estavam no home office tinham uma organização de trabalho de uma forma, não se relacionava com as outras pessoas, estava ok, né? E aí, de repente, volta. Aí é rotina de trânsito, é rotina de relacionamento com os colegas. Que essas relações, muitas vezes, são as relações adoecidas. O problema, muitas vezes, não é o trabalho em si. Muitas pessoas chegam e falam, eu desempenho minha função, ok. O problema são as relações. Perfeito. Então, o acentuamento de todos esses sintomas que a gente comentou, né? Quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo prejuízos, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Então, estou deixando de fazer coisas que eu gosto de fazer, não estou tendo prazer na vida, não estou conseguindo render do meu trabalho, crise de choro, insônia, todos aqueles sintomas elencados aí de uma maneira recorrente. Perfeito. Aí a gente começa a perceber que não é só aquele estresse tipo pré-férias, né? Que passou as férias, voltei a trabalhar e tá tudo ok, né? Que passou um final de semana, descansei, volto a trabalhar, tá ok. Quando a gente percebe que aprofundou aí esses sintomas, aí é hora de buscar ajuda. Perfeito, entendi. Rapidinho pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, encerrar aqui o programa, a gente falou de tudo isso e o principal, né, que é o tratamento. Então, isso é reversível, a pessoa que tá com a síndrome de burnout, quando de repente pedir demissão, né, não é uma opção, como que ela pode tratar isso? Buscar, então, psicoterapia, e aí ela vai ser orientada dentro da demanda dela, daquilo que ela trouxer de queixa, né? Em alguns casos precisa realmente da terapia medicamentosa, também faz parte. A atividade física é extremamente importante. Sim. E esse apoio, esse suporte emocional da família também é imprescindível para que a pessoa consiga aí manter a mente sã, principalmente no ambiente de trabalho. Com certeza, eu não posso encerrar sem deixar de ler esse depoimento. É meio extenso, eu vou fazer um resumão. A nossa telespectadora, ela tá falando assim, que ela trabalhava numa empresa, trabalhou durante quase 20 anos, tinha um cargo super bacana, ela disse que tinha cargo de chefia, mas realmente ela estava esgotada, ela não tinha nem ânimo para ir para o trabalho, tinha crise de ansiedade, ela falou que chegou até a ser internada. Ela disse que a paixão dela era fazer doces e bolos. E hoje, 3 anos depois, ela vive disso. Ela faz doces, bolos e tá muito feliz. Olha que depoimento interessante, né? Então, de repente, você tá ali indo, batendo naquela mesma tecla, mas às vezes algo que te dá prazer é algo totalmente diferente. Eu sempre falo que nunca é tarde para recomeçar, né, Lu? Nunca, de forma alguma. E aí, às vezes, a pessoa ela fica se diminuindo para tentar se encaixar em alguma coisa, por medo, né? Enfim, aí cada um tem o seu pensamento em relação a essa questão profissional, mas aí ela tem que adoecer, encontrar o fundo do poço para ela olhar para cima, ver que existe uma saída, saída maravilhosa e ela ser feliz naquilo que ela faz. Manda aqui para mim depois a sua página, o que você faz, que eu vou falar aqui pro pessoal, tá bom? Beijo pro Celso de Lucélia, tá falando que não perde um programa. Muita gente dizendo que tá com crise de ansiedade. A gente falou recentemente no programa sobre crise de ansiedade. Enfim, é isso, né? É dialogar,
enfim, de repente recomeçar, se é uma opção para você recomeçar de alguma maneira. Sim. É isso, nunca é tarde para nada. Acho que esse é o recado também. É comum a gente se sentir cansado, ansioso dentro do ambiente de trabalho, mas percebeu que isso está te desestimulando de todo o resto, aí vamos olhar com mais cuidado. E muito importante, parar para descansar é preciso também, né? Desacelerar um pouquinho. Desacelera aí um pouquinho, tá bom? E falando em desacelerar, vamos